ano de 1922 foi um ano muito importante na trajetória política e intelectual brasileira. Uma marca muito forte deste ano foi a realização da Semana de Arte Moderna de São Paulo, que mudou o perfil da construção da brasilidade, que mudou o perfil nas artes, na literatura e em outros campos. Mas não apenas a Semana de Arte Moderna ocorreu neste ano, era o centenário de nossa independência e nós tivemos a criação do Centro Tom Vital, que é da Igreja Católica, muito importante, a primeira revolta dos tenentistas e até mesmo a criação do Partido Comunista Brasileiro, data desta época. Essa movimentação intelectual, sobretudo expressa no modernismo, chega fortemente ao Espírito Santo. Está fortemente ligada à criação da nossa Academia Espírito Santense de Letras. Essa é a ideia que eu vou desenvolver rapidamente aqui. Dois foram os fundadores, digamos, os pais da ideia da nossa academia, o Garcia de Rezende e o Pídio Pimentel. O Garcia de Rezende, em seu livro Memórias, publicado no começo dos anos 80, quando ele faleceu, e que narra sua vida até 1978, ele conta que ele estudou em Minas, onde ele nasceu, em Cataguases. Não ele nasceu em Cataguases, mas passou lá sua juventude. Foi inclusive companheiro intelectual de Humberto Mauro, o famoso cineasta que é autor de O Limite, e participou de vários outros eventos. Ele fez um concurso para ser professor no Espírito Santo, onde é hoje o município de Itaguaçu, e na viagem de vinda, casualmente, ele viajou junto com o presidente eleito do estado na época, o Nestor Gomes, que então travaram uma longa conversa nessa longa viagem dessa época, de mais de 10 horas, e quando chegaram ao Espírito Santo, o Nestor, então, encantado com os conhecimentos do Garcia de Rezende, o convida para ser seu oficial de gabinete, coisa que aconteceu nos meses seguintes, e passou a ser também o editor do Diário da Manhã, que era o órgão noticioso do governo estadual. Ele então começa uma carreira de jornalista, de professor. Ele foi professor do Ginásio do Espírito Santo, autor de livros, professor de português, de literatura. Ele publicou lá no Diário da Manhã ainda um livro chamado Fogo de Palha e depois, mais tarde, outro livro chamado Os Outros. Ele acaba terminando a sua carreira no Rio de Janeiro e como um jornalista conhecido dos diários associados e tal, um homem de muito sucesso. Ele, na verdade, então, vamos voltar ao início então da história dele no Espírito Santo. Ele começa então um movimento forte como jornalista, uma presença forte na cena capixaba, e então, quando chega em 1921, ele resolve juntar-se ao Pídio Pimentel, um outro intelectual importante para a formação então da academia. O Elpidio Pimentel, ele criou um pouco depois a Vida Capixaba, uma revista mais importante em várias décadas do Espírito Santo, e ele também a revista é um lugar do modernismo. Ele próprio é um precursor disso e um continuador dessa característica muito importante no Espírito Santo. Ambos encontram-se no final dos anos 20, no governo de Aristeu Aguiar, quando Atílio Viváqua é nosso secretário de Educação. E aí, como eles são importantes educadores, o Atílio conduz uma coisa chamada Escola Ativa, que era uma proposta muito revolucionária, muito interessante para aquela época. O golpe de 30 os pega, então, nessa função e os afasta do Espírito Santo. Ambos vão militar no Rio de Janeiro. Mas, inclusive, o Elpidio Pimentel vira professor do Colégio Dom Pedro II, importante no Rio, e termina como diretor do DASP, que também é uma instituição muito forte e muito importante naquela época no Brasil. Mas eles, quando se encontram para fazer a academia, no início dos anos 20, eles unem-se a Alarico de Freitas, que era filho do ex-presidente Afonso Cláudio, e eles então resolvem criar a academia
eles organizam e articulam esta formação, juntam-se a outros intelectuais importantes, inclusive na primeira diretoria da academia eleita, dos 20 primeiros eleitos, sucedendo o Garcia de Rezende, que o nome dele é Sesefredo Garcia de Rezende. Ele então transforma-se no primeiro secretário. Mas eu estou contando tudo isso para ter uma só ideia, uma ideia força. O modernismo, a renovação intelectual foram os principais motivos da criação da Academia Espírito Santense de Letras. Ela nasce desse desejo do novo, ela nasce dessa força que tem a intelectualidade capixaba dos anos 20 para fazer se expressar por esse instrumento tão importante na nossa vida literária. E digo mais, até hoje a academia é este lugar. A academia, ela é a guardiã das letras, ela é a guardiã dos bons princípios da literatura capixaba.